E bom, terminou a saga do Flamengo no Super Mundial ou Intercontinental agora, né, como a FIFA gosta de chamar. E bom, depois de lutarmos contra o Cruz Azul, ganharmos do Cruz Azul por 2-1, ganharmos do Pirâmides por 1-0, agora nós viemos a jogar finalmente, né, contra o time europeu do PSG. E depois dessa caminhada de 3 degraus, né, e acabamos caindo no terceiro, cansados, esgotados, sim, mas lutando bravamente e valentemente contra um time que, cara, se você dissesse há um ano atrás que o Flamengo teria alguma chance de ganhar do PSG, você já ia ser taxado como louco, mas depois do que a gente presenciou esse ano, ainda mais com o Super Mundial, né, de clubes ou a Copa do Mundo de Clubes, a visão que a gente tinha dos europeus ela caiu por terra, né? A gente percebeu que eles não eram tão poderosos, tão invencíveis quanto eles pareciam, né? E foi o que serviu praticamente pra gente ver, né? A diferença, claro que ela é uma diferença grande dos times europeus para os sul-americanos ou para os americanos no geral, né? E também para os times brasileiros. Mas depois dessa Copa do Mundo de Clubes, a gente teve uma percepção muito diferente de mundo, vendo que não são todos os europeus que são tão melhores assim. Pelo menos a elite dos times europeus, os melhores dos melhores da Europa, eles não são tudo aquilo que a gente imagina. Eles podem serem vencidos e até mesmo os grandes, os times a nível de Real Madrid, de Bayern ou até de PSG, eles podem ser vencidos. Claro que não vai ser uma tarefa nada fácil, mas é algo possível. E bom, para falar um pouquinho do jogo, né, porque eu quero falar um pouquinho desse jogo, né, faz alguns meses que eu não faço vídeos para este canal, mas eu arrumei motivos e motivação também para querer falar desse jogo, porque afinal, o meu time chegou em mais uma final de Mundial e teve uma das atuações mais heróicas, valentes, mais impressionantes que eu já vi nos últimos anos do meu time. Olha, a gente conquistou mais de 5, 6 taças esse ano. A gente conquistou Carioca, Taça Guanabara, né? Claro que tanto faz Taça Guanabara, né? Mas Campeonato Carioca. A gente conquistou Brasileiro, Libertadores, até outro dia Copa do Brasil, né? Ano passado, no caso, mas até outro dia a gente ainda era o atual campeão da Copa do Brasil, né? Ainda precisa terminar o segundo jogo da final desse ano, né? Para decidir o novo campeão da Copa do Brasil, né? Mas até momentaneamente o Flamengo era campeão ou é ainda, né? Também depende de quando você estiver vendo esse vídeo. O Flamengo era o campeão da Copa do Brasil, campeão do Derby das Américas, da Copa Challenger, né? Que foi o primeiro e segundo passo do Intercontinental, né? E, né, convenhamos que é uma puta de uma sacanagem o Flamengo ter que jogar 2 fases para poder jogar contra o europeu. Eu garanto que se tivesse sido um jogo direto contra o PSG, esse resultado poderia ter sido muito diferente. Mas falar agora é muito fácil, né? Depois de tudo que aconteceu. Cara, foi um jogo que eu fiquei extremamente aflito. Eu não conseguia ficar parado, meu coração disparou. Eu até prometi pra mim mesmo que eu não sabia se eu ia conseguir assistir esse jogo até o final. Antes mesmo do jogo acontecer, um dia antes, eu já tava prometendo pra mim que se eu ficasse muito nervoso, eu ia acabar saindo no meio do jogo, porque eu não ia querer conseguir, eu não ia ter capacidade pra ver esse jogo até o final. Porque eu fico muito ansioso. Eu fiquei ansioso pra caramba na final da Libertadores, né? Mas aí depois que a gente ganhou foi aquele êxtase absurdo. Cara, a cada minuto que passava, fim do primeiro tempo, fim do segundo tempo, primeiro tempo dos acréscimos, eu ficava arrumando qualquer motivo pra não querer ver, pra não querer assistir o jogo, mas eu queria escutar ele. Então tudo que eu podia fazer pra me distrair, enquanto o jogo acontecia também, eu fazia pra não ter que, sei lá, ficar mais tenso ainda pelo que estava acontecendo, porque foi um jogo que foi extremamente difícil, foi extremamente complicado. A qualquer momento eu achei que o PSG ia meter 1, 2, 3 gols, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo ia crescendo, ia se acostumando, ia aprendendo a jogar cada vez mais contra aquela massa de jogadores extremamente rápidos. E cara, o Flamengo perdeu, mas foi nos pênaltis. Foi o brasileiro que mais chegou perto, superando a própria atuação do Flamengo de 19. Claro que o Flamengo de 19 perdeu no tempo normal, né, por 1-0 com o gol do Roberto Firmino. Mas nesse jogo foi completamente diferente. A gente aguentou, a gente suportou e a gente lutou e a gente jogou, inclusive. A gente conseguiu jogar mesmo com um time
que é, né, atualmente o melhor time do mundo, né? Ganhou a Champions League e, né, aí agora o maior campeão do mundo. Ai, mas, cara, bom, eu só queria falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Até pra dar uma desabafada a mais. Mas, cara, eu fico muito orgulhoso, mesmo com a derrota, cara, era algo que era palpável, né? Afinal, o PSG não é qualquer time. Eu tenho alguns dos melhores jogadores do mundo. Teve o melhor. Inclusive, ontem foi premiado o Dembélé, né? O melhor jogador do mundo pelo The Best. Jogador do PSG, então os caras merecem, logicamente, né? Mas, cara, que atuação do Flamengo, cara, eu fico orgulhoso, cara. É aquele tipo de competição, cara. O Mundial, ele é assim, cara. Se você ganhou, cara, parabéns, incrível, velho. Teu time, sei lá, ele quebraria uma estigma que já tá durando desde 2012 com o Corinthians, que ganhou do Chelsea, né? E depois ninguém mais conseguiu ganhar de outro time europeu. Mas a gente chega, né, no Mundial, né, principalmente depois de ter conquistado tantas taças, de ter conquistado tudo a nível nacional, internacional, continental. A gente chega pra esse jogo, a gente pensa, cara, se a gente ganhar vai ser excepcional, vai ser um sonho. Mas se perder, cara, a gente pelo menos pode olhar pra trás e perceber toda a jornada que foi e tudo que a gente conquistou. E esse ano, cara, o Flamengo bateu tudo que é tipo de recorde, né, cara? Ganhou de tudo, ganhou tudo. Cara, o que não. Cara, se tivesse ganhado a Copa do Brasil, velho, seria o ano, literalmente o ano perfeito, né? Mas não dá pra ganhar tudo, né? O próprio Mundial aí diz. Mas, cara, que ano incrível. Que jogadores, cara. Nossa, mesmo os pênaltis tendo sido batidos até alguns errados, mas, cara, eu dou todos os méritos pro goleiro. E pra quem diz que europeu não liga pra Mundial, cara, pelo menos o PSG não. Olha, aquela comemoração final ali significa muito, cara. Eu acho que esse prêmio, eu acho que esse troféu aí significou bastante pro PSG só pela comemoração